Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre os antimicrobianos que atuam na membrana celular, tá certo? Como a membrana celular tem semelhanças estruturais com as membranas das células dos mamíferos, né? Nossa, célula eucariótica, não é um alvo farmacológico interessante, pois, quando comparado aos outros antibióticos, pois poderá também afetar as células dos seres humanos, né? Com uma intensidade maior do que os outros antimicrobianos, ok? Nós temos que falar deles para a gente ter conhecimento, porque nós temos muitos medicamentos hoje de uso tópico, dermatológico, tópico, vamos dizer assim, otológico, são as gotinhas otológicas, e alguns colírios. Então aí nós temos a membrana ela é formada de colesterol, ela é formada de uma bicamada de fosfolipídios de membrana, tem alguns canais proteicos, ok? Pelo fato de apresentar essa estrutura, ser semelhante dos seres humanos, se torna um alvo potencialmente maior para as reações adversas. Então, mostrando o fosfolipídio de membrana, bicamada, constituída de fosfolipídios de membrana, e aí, consequentemente, essa semelhança estrutural venha a comprometer as células dos seres humanos, tá bem? Vamos lá. A membrana, ela é importante para diversos processos, especificamente, né, para o transporte de algumas substâncias. E aí esse transporte pode ser realizado por difusão simples, ele pode ser por difusão facilitada, onde eu tenho um transportador, pode ser por osmose, não é isso? Pode ser por transporte ativo, onde eu também tenho o transportador, mas aí esse transportador vai gerar gasto energético, ou seja, ATP, adenosina trifosfato. Pode liberar determinada substância por exocitose ou capturar algumas por endocitose, né? São as formas de transporte através da membrana. Bom, a membrana citoplasmática é um dos constituintes, extraiu-se através do bacilo da polimixina, e aí o principal é um antibiótico chamado polimixina B, certo? No Japão foi descoberta também a colistina, pela cultura do Aerobacter colistium, deu origem também a esses dois fármacos, mas principalmente a polimixina B. Como é que funciona o mecanismo farmacodinâmico deles? Eles funcionam como um detergente catiônico, ou seja, a polimixina B funciona como um detergente, vai lá e dissolve os fosfolipídios de membrana, ou seja, altera sua conformação, e aí, consequentemente, desorganiza a membrana, e, consequentemente, essa desorganização da membrana favorece, então, a destruição do micro-organismo. Bem? Então, está lá o mecanismo da polimixina B, nós temos, então, a membrana, constituída dos fosfolipídios, certo? Aí, depois eu tenho a parede celular, a membrana citoplasmática, e como é que ele funciona? Ele vai lá e desarranja a membrana. Como ele desarranja a membrana, a bactéria perde os constituintes celulares. Perdendo os constituintes celulares, ela acaba levando a lise. Bem? Esse é o mecanismo da polimixina B. O espectro de ação gram-negativo, principalmente para Escherichia coli, Klebsiella, né? Salmonella, é o principal. Bordetella pertussis, que é da coqueluche, Pseudomonas, das superbactérias, né? Farmacocinética, pelo fato, né, ela está disponível tanto por via oral como por via tópica. Pelo fato de por via oral tem pouca absorção, ela ser nefrotóxica e neurotóxica, seu uso ficou restrito apenas o quê? Apenas a nível tópico. Outra coisa importante salientar, ela não atinge concentração do sistema nervoso central. Consequentemente, também
um dos motivos para se restringir seu uso também a nível tópico. Ok? E a colistinamina que tem disponível por via endovenosa, intramuscular, mas são utilizadas em situações raras. Ok? O uso, né? Contra pseudomonas, que é uma das superbactérias, né? Bem, otite média muito utilizada nas gotinhas otológicas, é o uso dela. Na úlcera da córnea através dos colírios, né? Colírio contra pseudomonas, que é o uso principal. Aí nós temos aqui a polimixina B, como eu falei para vocês, tem dificuldade de absorção. Quando administrado por via parenteral tem que ser diluído, e aí tem os problemas sistêmicos, né? E também intestino. Então, pelo fato dela ser pouco absorvida, e quando administrado por via parenteral, né, tanto a colistina como a polimixina B, ser nefrotóxica e neurotóxica, nós observamos principalmente seu uso a nível quê? A nível tópico, tá bem? Mais a nível tópico. Quando administrado por via sistêmica, tem todas essas reações adversas aí, ó, neurotoxicidade, nefrotoxicidade, bloqueio muscular, paralisia respiratória, febre, dor no local, quando é intramuscular, ou flebite, né? Ou seja, causar inflamação no vaso quando administrado por via endovenosa. Por isso, seu uso ficou restrito principalmente a nível tópico, tá bem? E aí alguns exemplos aqui de indicação clínica, né? Então nós temos o anacetil pó, aquele pozinho para cicatrização, onde você tem neomicina, bastracina e um terceiro medicamento que seria a polimixina B. O copolase também do creme vaginal, nós observamos. O Elotin, que é uma gotinha otológica utilizada em otite externa, né? São utilizados em otite externa. Lidosporin, nós observamos em alguns colírios como o Maxitrol. Aqui todas as gotinhas otológicas, né? E aí alguns cremes vaginais também se utilizavam para tratamento de algumas vulvaginites, se utilizava também a polimixina B, tá bom? O Polipred, também suspensão oftálmica, o Predicin, né, que é um creme dermatológico. Então a gente observa principalmente na forma de colírio, né? Gota otológica. Observamos também via dermatológica e cremes vaginais, né? Esse é o uso principalmente da polimixina B, tá bem? Tetraciclina associada em pomada dermatológica, associado com pomadas oftálmicas, né? Dermatológica novamente, aí vai. Bom, essa é a polimixina B, né? Essa é a polimixina B. Não temos muito mais a falar sobre ela em função da sua própria toxicidade.